Olá, irmãos, graça e paz. Iniciando mais uma escola bíblica dominical virtual da Igreja Metodista em Vila Penteado. Eu sou o professor Wellesley Dias e dando continuidade aos nossos estudos da revista Legados de Fé, Novo Testamento, hoje vamos estudar a lição de número 6, que vai falar sobre os discípulos de Jesus. E os textos bíblicos estão lá em Marcos 1, de 14 a 20, Marcos 2, 14, Marcos 3, de 13 a 19. Mas para início de conversa, veremos que a valorização da comunhão é algo que faz parte da essência de Deus. E qual a evidência disto? Justamente a Trindade. Deus não está só, mas se revela e atua comunitariamente como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse sentido, nos aponta um princípio espiritual, a importância da comunhão e da atuação missionária em parceria com outras pessoas. Jesus também se utilizou deste princípio e começou seu ministério com 4 pessoas. Depois chamou mais pessoas, ao todo 12 discípulos. Mas Jesus também pôde contar com mais mulheres e homens que levaram a sério o seu chamado. Então, quem eram os discípulos de Jesus? Vamos aos textos bíblicos. Em Marcos 1, 16 a 19, vemos o seguinte: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Depois do texto de Marcos 2,14 diz: Passando por ali, viu Levi, também chamado Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Em Marcos 3, 13 a 19 diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Depois que Jesus foi batizado, passou pela provação da tentação no deserto. Deu início à pregação da boa nova do reino, chamando pessoas para crerem na sua mensagem de perdão e salvação e segui-lo. O que é discípulo? É alguém que segue a instrução ou modo de vida de outra pessoa. E foi assim que aqueles homens passaram a viver, seguindo e aprendendo com o Mestre Jesus. Note que Jesus chamou aqueles que estavam trabalhando. Alguns eram pescadores, outros consertavam redes, e também um que era coletor de impostos. Além de discípulos, lá no livro de Lucas 6,13, Jesus os designou apóstolos, que significa enviado. Todos receberam de Deus um dom especial, que foi autoridade para realizar a missão. A autoridade divina outorgava-lhes o poder para expelir os espíritos imundos, curar toda sorte de doenças e enfermidades, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e, o mais importante, pregar que o reino de Deus dos céus está próximo. A missão dos discípulos seria especificamente junto ao povo judeu, as ovelhas perdidas da casa de Israel, como Jesus chamou. Mas a proposta de libertação e salvação era oferecida a toda pessoa que cresce, conforme Marcos 16, 15 a 18, que diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O mestre ainda os aconselhou a serem prudentes e cautelosos, pois a missão era árdua, mas a obediência e fidelidade ao projeto divino lhes garantiria a salvação. O Evangelho de Marcos enfatiza que cada um deles prontamente atenderam ao chamado do Mestre, deixaram tudo para o seguir. Percebemos com esses relatos algumas qualidades que todo discípulo de Jesus precisa ter. A primeira, a consciência da missão recebida. Jesus os chama para serem pescadores de homens, para ganhar vidas para o reino de Deus, resgatar o povo judeu, seu povo, a quem a promessa de salvação dizia respeito. Está lá em Mateus 10, de 5 a 7. Da mesma forma, Deus nos confiou a mesma missão. Somos chamados a anunciar o Evangelho e não a um povo específico, mas a toda criatura. Como diz em Marcos 16,15, que nós lemos, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E também nos capacitou e nos deu a da sua autoridade e do seu Espírito. A segunda, a consciência de que o chamado é urgente. Ao receberem o convite do Mestre, os discípulos prontamente deixaram seus afazeres e o seguiram, diferente de outros que, em outra ocasião, apresentaram várias desculpas e argumentos para não o seguirem de imediato. Jesus alerta que a missão é urgente, pois o reino dos céus está próximo. É preciso entender o chamado de Deus para a nossa vida e com confiança e prontidão declarar: eis-me aqui, Senhor. Quando cuidamos do interesse do reino, Deus certamente cuida dos nossos. Não precisamos ficar aflitos quanto ao que comeremos ou ao que vestiremos. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Terceira qualidade, a consciência de que tornar-se um discípulo é preciso renúncia. Ao se disporem a seguir Jesus, os discípulos deixaram algo que lhes era muito importante: as redes, o barco, o trabalho para o seu sustento, sua família, os amigos. Mas é importante ressaltar que essas coisas e pessoas não foram ao todo abandonadas ou rejeitadas. Eles continuavam a pescar, consertar as redes, estar com a família, mas o que eles fizeram foi reconhecer que, naquele momento, era o que era prioridade. Exemplo disso foi quando Jesus disse a Marta em relação a Maria, que é preciso reconhecer o que realmente é mais importante. Quando servimos a Deus, temos que nos desviar das coisas desnecessárias que atrapalham e dificultam o cumprimento da missão. Devemos permitir que o reino de Deus e sua justiça permaneçam sendo prioridade em nossas vidas. E a quarta é a consciência da necessidade de superar os desafios de se viver em comunidade. A nova vida oferecida por Jesus a partir do convite de se tornarem seus discípulos incluía a convivência entre pessoas diferentes. Alguns deles se conheciam, outros provavelmente não, mas tinham que aprender a se relacionar com os outros, pois cada um tinha um pensamento, atitude ou gosto diferentes. Não foi fácil, mas eles conseguiram. Todos os relacionamentos trazem grandes desafios. Por isso Jesus enfatizou tanto a necessidade de amarmos e perdoarmos uns aos outros. Devemos estar prontos para nos relacionarmos com as pessoas de modo saudável e de modo que glorifique a Cristo. Concluindo, é um grande privilégio ser um discípulo ou discípula de Jesus. Vale a pena mudar de vida, adquirir novos hábitos, deixar coisas antigas, principalmente aquelas que não condizem com a mensagem do reino. É maravilhoso poder anunciar as boas novas do Evangelho libertador de Jesus, anunciar o seu amor, perdão e salvação, participando da obra redentora de Cristo na salvação de pessoas, testemunhando as mudanças operadas pelo Espírito Santo em suas vidas. Mas lembre-se, este é um chamado que exige renúncia, consagração, santificação.
mas atrai o poder de Deus sobre nossas vidas. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são chamados. Hoje o Senhor te chama para anunciar as boas novas de salvação. Amém? Para conversar e refletir. É possível ainda hoje deixar tudo para seguir Jesus? Isso é realmente necessário? Como podemos conciliar o discipulado cristão com as demandas da vida moderna? Pare, pense, reflita. Busque a orientação do Senhor. Veja qual é o chamado que Ele tem para a sua vida. Seja um discípulo ou uma discípula do Mestre Jesus. Seja um apóstolo que leva a mensagem de salvação e perdão de Deus à humanidade. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, queremos estar abertos ao Teu agir, queremos estar abertos ao Teu falar, ao Teu chamado, e estamos prontos, ó Deus, para seguir a Ti como discípulo, ó Pai, que está pronto a aprender, ó Deus, os Teus ensinamentos, e também estar pronto, ó Deus, a levar as boas novas do reino, as boas novas do Evangelho de salvação, de perdão e de comunhão contigo, Senhor. Queremos estar prontos a cada dia, Senhor, para que, ao ouvir o Teu chamado, possamos seguir em frente, confiando que o Teu Espírito está sobre nós e que nos dá toda a autoridade que vem de Ti para pregar a Tua palavra, para curar os enfermos, para levar esperança àqueles que estão sem esperança e sempre proclamando que está próximo o reino de Deus. Seja conosco, abençoa-nos nesse dia, prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite, para ouvirmos a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Amém.